Ricardo, quando a gente fala que eles estão descontados, o que são descontados exatamente? Como que a gente consegue avaliar que a gente está vendo uma oportunidade, pode estar passando por uma oportunidade? Porque, tipo assim, tem muita confusão na cabeça de o que é descontado, o barato, tipo assim, tá realmente caindo porque não vale nada. Porque, por exemplo, o Bitcoin que a gente falou agora, é difícil você saber, não, estamos com o Bitcoin descontado. Não dá. Tipo assim, cara, não consigo saber se Não isso... consegue. Qual é a referência do valor justo Qual que é para a ele? referência, né? No FII a gente consegue analisar isso. Acho que a grande referência que o FII nos dá para valor justo é o que acontece no mercado de ativos reais imobiliário. Tá. Né? Porque o FII ele está negociando ali no ambiente eletrônico, no home broker. Né? Então, eu digo que ali você enxerga o preço do FII. Onde é que eu enxergo o valor do FII? O valor do FII está no lastro dele, nos imóveis dele. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado real, onde as pessoas estão transacionando os imóveis, né? Onde está mudando ali na matrícula. Saiu o imóvel do CNPJ tal e foi para o CNPJ ou CPF tal. Tá. Né? Então, conforme esses negócios vão acontecendo, eles vão acontecendo e mostrando para a gente determinado valor por metro quadrado. Né? Então, você pega um condomínio logístico, numa determinada localização aqui de São Paulo, raio 30 km. Pega São Paulo, traça um raio de 30 km, um condomínio logístico que esteja nessa região. Você olha hoje, quanto é que você vê os negócios saindo nesse raio? Quando alguém vai transacionar um condomínio logístico nesse raio, sai ali a R$4.000 o metro quadrado, às vezes um pouquinho mais, um farelinho menos. Né? Aí você olha fundos imobiliários onde a parte majoritária da carteira, uma parte dominante da carteira está nessa localização, ele está negociando ali a R$3.000 o metro quadrado. Me parece que está descontado. Né? Porque quem está negociando esse imóvel está topando pagar R$4.500 o metro quadrado e eu estou comprando, eu estou tendo a oportunidade de comprar ele ali na bolsa a R$3.000 o metro quadrado, R$3.200 o metro quadrado, enfim. Então, é entender a quanto aquele lastro efetivamente tem de valor para você comparar com o preço que está lá na tela. Né? Tem gente que usa o PVP. O PVP é uma medida? É uma medida, né? Porque, vamos lá, P, preço da cota, VP, valor patrimonial. Preço da cota no home broker em relação ao valor patrimonial, que é o valor que está na contabilidade. Sim. De onde vem esse valor da contabilidade? Né? Alguém foi lá, o gestor do fundo marcou? Não. Quando a gente fala de imóvel, de fundo de tijolo, você faz laudos de avaliação todo ano, onde você pede para um terceiro independente especializado dizer quanto vale esse imóvel. Ele é uma empresa especializada e independente. Aí ele leva em consideração a região, o terreno, se o imóvel está preservado ou não. E, além disso, qual é o fluxo de caixa que esse imóvel está gerando. E ele projeta o fluxo de caixa para os próximos anos. As empresas que estão alocadas dentro do imóvel, isso também muda um pouco para essa conta? Você vai atribuir ali pesos diferentes de acordo com o rating que essa empresa tem. Entendi. Né? O prazo de locação que tem, né? Quanto resta daquele prazo, porque você vai ter que mensurar, estimar eventual vacância ali no meio do caminho, e aí você vai ter um dente no teu fluxo de caixa, mas você tem que considerar que você vai ter vacância, né? Não existe imóvel que passe 100% do tempo alugado, então alguma vacância você tem que considerar, mas no final do dia... Você coloca, eu falo que isso aí é uma grande máquina de fazer salsicha, né? Você vai lá, coloca um monte de coisa na máquina e no final sai a salsicha. Você joga um monte de dado dentro de um software, são as premissas financeiras, as premissas econômicas, enfim, e no final sai um valor dizendo, o valor justo para esse imóvel, dado esse conjunto de premissas, é esse daqui. Aí o fundo vai e usa para contabilizar. Então ele é o VP. Ele é uma medida que te ajuda? Mas lembra, tem um monte de premissas aqui que geraram esse VP. Às vezes você mexe um pouquinho em uma premissa, você já tem outro VP. Você mexeu um pouquinho em outra premissa, outro VP. E qual que é o número aqui? Por exemplo, a gente está olhando aqui, eu tenho aqui no roteiro o MXRF11, que é, acho que, pelo menos até eu estava com esse fundo no ano passado, era o que tinha maior número de investidores. É o queridinho da Bolsa. Em número de cotistas, ele é disparado o maior. E ele está com 1 aqui, por exemplo. Ele é um fundo de papel.
Então ele tem uma lógica diferente para você mensurar qual é o valor justo dele. O que é um fundo de papel? É um monte de dívida que está lá dentro. O fundo é credor dessas dívidas. Tá? Então, quanto vale essa dívida? Se tem negócio no mercado secundário com essa dívida, é quanto estão negociando. Entendi. Mas o nosso mercado secundário de crédito privado ainda é um mercado muito pequeno. Então, no final das contas, o administrador do fundo, que não é o gestor, é o administrador, é o cara que cuida da burocracia, da burocra. E ele é o responsável legal, inclusive. Né? Ele tem um manual, que é de domínio público, você sabe qual é a metodologia que tem ali dentro, para precificar quanto vale esse crédito aqui. E ele usa este manual para precificar cada um dos créditos da carteira. Então ele fala, o valor justo é esse. Aí você olha para o preço na tela, PVP mais perto de 1, ou seja, o mercado está pagando aquilo que é o valor justo para essa carteira de crédito. Tem fundo de papel hoje que está descontado, tem um ou outro ali que talvez esteja, pode estar com um agiozinho pequeno, que é quando o PVP é maior que 1, mas no tijolo, a maior parte, assim, para não dizer, acho que todos, estão com descontos e descontos bem relevantes. Olha só. E no caso desse daqui do MXRF11, que ele paga, né, um dividendo interessante e tudo mais, tem bastante liquidez também, porque tem um volume gigante de negociação, mas não pode rolar um calote nessas dívidas aí que você estava falando? Então, isso aí tudo por água abaixo? A gente entra em outro aspecto agora, né? O aspecto da qualidade do risco de crédito. Quando você tem que olhar para a carteira que está ali e tentar, né, através de uma análise, identificar qual é a qualidade de risco de crédito que está implícito naquela carteira. A gente consegue ver isso? Consegue, né? Você tem informações lá dentro que te mostram onde estão as garantias, né, deste crédito, porque o crédito tem uma garantia atrelada ali, um imóvel, um fluxo de caixa, então você avalia qual é a garantia. O próprio nível de taxa daquela dívida, ela fala muito sobre o risco de crédito. Né? Se você vai emprestar um dinheiro para algum amigo ou algum parente que você sabe que vai te pagar certinho, que a pessoa é correta, né? E você vai ali aplicar uma taxa de juros, você tende a ser mais modesto nessa taxa de juros. Agora, se você vai emprestar uma grana para aquele cunhado que sabe que vai te dar calor, você já coloca a taxa de juros lá na altura, né? Porque você sabe que ele vai pagar uma, vai pagar duas, vai pagar três, você já recuperou uma boa parte da grana que você emprestou. Talvez paga metade da quarta. Se tomar um calor depois, você já recuperou, você já trouxe um pedaço bom para dentro de casa. Entendi. Sim. No mercado de crédito privado, isso acontece, né? Se você tem um risco de crédito maior numa determinada operação, garantias mais fracas, o nível de taxa tende a ser maior. Sim. Né? O nível de taxa tende a ser maior. Tá. E aí você consegue perceber isso dentro da carteira. Aí, Ricardo, o que é uma taxa boa, o que é uma taxa ruim? Né? Porque parece etéreo isso, né? O que é uma taxa boa ou ruim? Use o título público como referência. Então a gente tem algumas regrinhas de bolso, né? Eu não sou o cara que é mais fã de regra de bolso, mas algumas a gente acaba utilizando. Então, você pega lá no momento da emissão da dívida, um determinado CRI saiu com uma taxa que ela está 2% acima da taxa do título público federal, que é referência. Então, se é um CRI que paga IPCA mais, por exemplo, IPCA mais 7, e naquele momento o título público federal estava IPCA mais 5, isso tem uma carinha de ser mais high grade, porque você tem uma distância só de 2%. Não tá valendo a pena o risco. Agora, quando você pega um outro CRI que tem lá IPCA mais 12, e tem, se abrir as carteiras dos fundos de papel, a turma que é high yield você vai encontrar. Pô, lá na emissão, o título público estava IPCA mais 5. Esse cara topou pagar IPCA mais 12, tá vendo que você tem 7% de diferença? Esse cara é mais arriscado. Né? Esse cara é mais arriscado. Então, aí eu tenho uma percepção de onde eu estou tomando mais risco. Se ele pagar tudo certinho, eu vou ganhar mais dinheiro? É óbvio, IPCA mais 12, eu vou ganhar mais. Mas ele tem que pagar tudo certinho. Do BitBank, tá? O BitBank é a escolha certa para você investir em Bitcoin, tá? A maior corretora brasileira de criptomoedas com o maior volume de negociações do país, tá? Ela tem conexões com várias corretoras para você garantir os melhores preços disponíveis. Tem isenção de imposto, Kaique, imposto de renda, para lucros e vendas de até 35 mil por mês, então você pode ficar despreocupado.
Essa é uma vantagem exclusiva, né, para corretoras brasileiras. E aqui no Primocast a gente te dá um bônus, né? Se você se cadastrar aqui no app e usar o cupom PRIMO30, você vai ganhar R$30 aí. Se você investir R$300, você ganha. Legal. A gente te dá mais 30 para você aí Que legal. começar seus investimentos ou seguir os seus investimentos aí em criptomoeda, tá bom? O importante da cripto, né? É você ir sempre comprando, não fica naquela sim. maluquice de tentar acertar o topo, acertar o fundo. Cara, Mas é bom- consistência. É bom né? olhar o histórico ali. Se você parar pra É. pensar que 2 meses atrás o Bitcoin tinha rompido a barreira de 100 mil dólares e hoje, exatamente hoje, agora, tá 94 mil dólares, você vai tendo um cheiro tipo assim, não é recomendação, mas você vai tendo um cheiro. Certo? Então tem um QR Code na tela, o link na descrição aí para você entrar no app do BitBank. Isso aí. Fechado?